Pai do Senhor, meus irmãos, pastor Edson Maciel, da Assembleia de Deus Brasileira em Pedro Vasconcelos. Estou aqui nessa manhã para fazer uma breve reflexão de uma porção da palavra de Deus, mas antes disso, quero convidá-los hoje, às 18 horas, nossa escola bíblica de sábado. Venha estudar conosco, vamos meditar um pouco na palavra de Deus, para quem sabe que tentar errar menos, pecar menos, né? Pecados voluntários são muito complicados, viu, meus irmãos? É bom a gente ter muita consciência de nós mesmos, conhecer as nossas possibilidades, nossas incapacidades, até onde a gente consegue ir, porque sabendo disso a gente sabe dos nossos limites. Tem um texto que diz, não é dele que eu vou falar, mas só lembrando que Deus não dá não permite, né? Não dar é no sentido de permitir, né? Deus não permite uma aprovação maior que a nossa capacidade ou maior que a nossa fé possa suportar. Nesse sentido, é necessário que venhamos a cada vez mais estudar a palavra de Deus, porque senão a nossa fé será sempre minúscula e as provações, as tentações são sempre os maiores, né? Então vamos pensar nisso. Eu quero falar um pouco ainda nisso sobre verdades. Né? Num passado não muito distante, bem recente, uma figura grotesca tentou deturpar esse versículo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus está falando dentro de um contexto da sua palavra, da sua preleção, da sua pregação, dos seus ensinamentos. E os ensinamentos de Jesus não podem ser deturpados. Os ensinamentos de Jesus não podem ser alterados. Quem assim faz, quem isso pratica, há de arcar com as consequências. Aliás, consequências é o que a gente mais arca ultimamente, né? Quando lemos o livro de Neemias, né, se não me falha a memória, capítulo 10, é renovado o voto da aliança. Eles renovam o voto da aliança, sabe por quê? Não só pelos pecados deles que ali estão, mas pelo pecado que eles têm pagado, porque as consequências nos acompanham. Né? E quando eu não tenho filho, mas que se tivesse, eles teriam que arcar com as consequências dos meus pecados. Ah, então herda pecado? Não. Ah, a pessoa que ia me pegar em contradição não herda pecado. Mas assim, os meus erros faz com que eu não consiga atingir uma vida satisfatória. Se tivesse herdeiro, eles herdariam a insatisfação por mim deixada a eles. Todos os meus erros seriam arcados por ele, mas eles não estão herdando meus pecados, mas sim as consequências dos meus pecados. E os filhos de Israel, os israelitas, que voltaram do cativeiro babilônico, herdaram uma cidade toda demolida, o templo demolido, mas não por pecado deles, mas dos seus pais. Então eles renovam o voto da aliança e Deus garante, né, um relativo sucesso enquanto estão, né, dentro da legalidade da lei, do seu sistema religioso. O nosso sistema religioso hoje é Cristo. Por isso, conhecendo a Cristo, somos libertos. Por isso que ele fala: se vocês continuam na minha palavra, não tem como vocês errar. Farão as obras que eu faço e ainda maiores. Então, assim, seguir a Cristo significa seguir o ensinamento de Cristo. Seguir a Cristo significa não só seguir o ensinamento de Cristo, mas também viver como Cristo viveu. E se Cristo é a verdade que liberta, ora, o nosso comportamento tem que ser, né, passar por esse crivo, que é o crivo do Cristo homem, do Cristo histórico, né? O que é Cristo histórico, irmão Edson? Cristo histórico é um homem, assim como eu sou o Edson Maciel, de Abreu Histórico, né? Que estou vivendo um período na história. Então, o homem Jesus viveu um período na nossa história. E nós devemos ler nos evangelhos, os 4 evangelhos, e tentar copiar esse modelo de vida. Viver como ele viveu, andar como ele andou. Ah, então nós temos que voltar no passado, vestir como ele se vestiu. Não, não. O homem do século XXI, eu, você, nós todos, temos que viver neste século como Cristo, tendo por modelo o exemplo de Cristo no século dele, mas não tentar voltar ao passado com as mesmas roupas. Isso é uma tolice, isso é um engano, isso é teatro, isso não é fé de fato. A fé de fato é viver no hoje, em 2023, seguindo os ensinos de Jesus dentro dos parâmetros éticos e morais de 2023.
mas principalmente ético. Nesse sentido, conhecendo a verdade, que é a palavra de Deus, que é a palavra de Jesus, que é o ensino de Jesus, o modelo de vida de Jesus, essa verdade nos liberta. Nos liberta de quê? De nós mesmos. Você já se pegou alguma vez com muita vontade de consumir alguma coisa? Você já se pegou alguma vez com muita vontade, com uma vontade incontrolável de alguma coisa que você quer fazer e não consegue controlá-la quando você vê se já fez? Então, é disso que Cristo nos liberta. Como assim, irmão Ed? Nos liberta de disso o quê? Das nossas emoções descontroladas, dos nossos desvarios, dos nossos arroubos emocionais. O fruto do Espírito. A morte, não, os ensinos, a vida de Jesus, a morte, subsequente ressurreição e ascensão aos céus, fez com que o Espírito de Deus, isso é retratado lá em Atos capítulo 2, viesse de forma definitiva sobre toda a humanidade. E trazendo junto com ele dons, né, os dons espirituais, e trazendo também fruto do Espírito. E o principal fruto do Espírito, na minha humilde opinião, por isso que ele está em último, é o autocontrole. Ele tira os arroubos emocionais, tira os desvarios, tira as paixões. A gente ama, mas não somos apaixonados, certo? A gente fica em dúvida, mas nunca em estado de perplexão, de perplexidade, né? Perplexidade. Nunca em estado de perplexidade. Então que Deus nos ilumine, que Deus nos guarde nesta manhã de sábado. Você é o nosso convidado. Venha hoje às 18 horas estudar conosco uma porção da palavra de Deus. Estamos tratando sobre o tema espiritualidade e vida cristã. Espiritualidade e vida cristã. E não vamos deixar que ninguém, mais ninguém, deturpe o texto sagrado, principalmente aberrações seculares, que não se encaixam dentro dos parâmetros morais e éticos do Sermão da Montanha. Sermão em Cristo, Pastor Edson, com a paz do Senhor, e até mais tarde. E conheça a verdade, que é a palavra de Deus, e ela vos libertará.